Há profecias na Bíblia que já se cumpriram diante dos nossos olhos e muitos sequer perceberam. Textos escritos há milhares de anos por profetas que nunca se encontraram em épocas e lugares diferentes se conectam com precisão impressionante aos acontecimentos da história moderna. E o mais surpreendente é que muitas dessas promessas e advertências continuam se cumprindo até hoje, em silêncio, sem que o mundo perceba que o plano de Deus segue se desenrolando exatamente como ele anunciou. Quando falamos em profecia, muita gente imagina apenas eventos futuros, catástrofes ou revelações misteriosas. Mas a verdade é que a Bíblia já revelou o destino de impérios, a ascensão e queda de reinos, guerras, mudanças de eras e até detalhes sobre a vinda do Messias, séculos antes de acontecerem. E cada uma dessas palavras cumpridas serve para lembrar que Deus não fala por acaso. Tudo o que ele disse se cumpre. O problema é que vivemos em uma época em que o espiritual foi substituído pelo imediato. As pessoas buscam respostas rápidas, mas ignoram os sinais que Deus já deixou registrados. Você sabia, por exemplo, que o renascimento da nação de Israel, em 1948, foi profetizado com detalhes no livro de Ezequiel? Que o avanço do conhecimento, previsto no livro de Daniel, se cumpre diante de nós com a tecnologia e a globalização? E que até mesmo o esfriamento do amor e a indiferença espiritual que vemos no mundo foram anunciados por Jesus séculos atrás? Essas profecias não são coincidências. Elas são lembretes de que a palavra de Deus é viva, atual e precisa. Cada cumprimento é uma prova de que Ele está no controle da história, conduzindo o mundo em direção a um propósito. Quando olhamos para essas revelações com atenção, entendemos que nada escapa ao seu plano, nem as nações, nem os poderosos, nem nós. Hoje, quero te conduzir a uma jornada diferente, não para falar de previsões futuras, mas para te mostrar como o passado e o presente se encontram nas páginas da Escritura. Vamos revisitar profecias que já se cumpriram e perceber como elas confirmam a fidelidade de Deus, fortalecem a fé e apontam para o que ainda está por vir. Ao longo deste vídeo, você vai enxergar que cada versículo profético carrega uma mensagem viva, e que o cumprimento dessas promessas não é apenas um registro histórico, mas um chamado para estarmos atentos, vigilantes e firmes na fé. Porque se tudo o que ele disse já aconteceu, o que ainda falta acontecer é apenas uma questão de tempo. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como enxerga a Bíblia e o próprio tempo em que estamos vivendo. Para entender a grandeza das profecias que já se cumpriram, precisamos voltar ao ponto onde tudo começou, a voz de Deus ecoando através dos profetas. Eles não falavam por adivinhação, mas por inspiração divina. Cada palavra registrada carregava o peso da eternidade. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e tantos outros viveram em tempos de caos, mas mesmo assim anunciaram o que ainda estava por vir. E séculos depois, a história confirmou cada detalhe. Isaías, por exemplo, profetizou o nascimento do Messias com impressionante precisão. Disse que ele viria de uma virgem e seria chamado Emanuel, Deus conosco. Essa profecia foi feita 700 anos antes do nascimento de Jesus e cumprida exatamente como descrita. Daniel, por sua vez, recebeu visões sobre reinos que ainda nem existiam: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Ele descreveu a sucessão desses impérios com uma exatidão que deixou até os historiadores perplexos. Mas talvez uma das mais impressionantes seja a profecia sobre a destruição de Jerusalém. Jesus, em Mateus 24, disse que não ficaria pedra sobre pedra.
40 anos depois, no ano 70 d.C. E o exército romano, liderado por Tito, invadiu a cidade e destruiu completamente o templo, cumprindo ao pé da letra o que o próprio Cristo havia dito. E não para por aí. O profeta Ezequiel falou sobre um tempo em que o povo de Israel, espalhado entre as nações, voltaria à sua terra. Por quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. E então, em 1948, o impossível aconteceu. Israel renasceu, cumprindo com precisão milimétrica o que Deus havia prometido. Essas profecias não são histórias antigas. Elas são provas incontestáveis de que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas um registro sobrenatural da vontade de Deus se cumprindo na história humana. E se tudo o que foi dito aconteceu exatamente como estava escrito, o que isso nos diz sobre as profecias que ainda restam? Ao longo dos séculos, cada profecia cumprida tem servido como um lembrete de que Deus não apenas observa a história, Ele a escreve. E quando olhamos atentamente para os fatos, percebemos que a Bíblia não está desatualizada. Ela é o roteiro pelo qual o mundo se move. Ezequiel, por exemplo, profetizou que as ruínas de Jerusalém voltariam a florescer. Ele falou de um vale de ossos secos que voltaria à vida representando o povo de Israel. Quando o profeta escreveu essas palavras, parecia impossível. A nação havia sido destruída, o povo exilado e disperso. No entanto, em 1948, Israel voltou a existir como Estado soberano. O único caso na história em que um povo sem território e sem língua oficial retornou à sua terra depois de milênios. O hebraico, língua morta por séculos, voltou a ser falada. Isso não é coincidência. É cumprimento literal de uma promessa antiga. Daniel também anunciou que o conhecimento se multiplicaria nos últimos tempos. Durante séculos, o avanço humano era lento e limitado. Mas em pouco mais de 100 anos, o mundo saltou de carruagens para aviões, da escrita manual para computadores, da comunicação por cartas para o contato instantâneo entre continentes. Vivemos a era descrita por Daniel, uma geração onde o saber se multiplica mais rápido do que conseguimos acompanhar. Jesus, em seus sermões, profetizou que o amor de muitos esfriaria e que haveria guerras, rumores de guerras e sinais no céu e na terra. Basta olhar ao redor. Violência, intolerância, conflitos e a crescente indiferença espiritual. Tudo isso é mais do que consequência social. É o cumprimento exato das palavras do próprio Cristo. Cada fato histórico, cada avanço tecnológico e cada transformação cultural carrega a marca de uma profecia que já foi anunciada. E isso não deve gerar medo, mas reverência. Porque quanto mais a história avança, mais a fidelidade de Deus se comprova. As profecias cumpridas não são apenas registros de eventos passados. São sinais vivos de que o mesmo Deus que falou ainda está conduzindo o curso da humanidade, preparando o caminho para o que virá. Saber que as profecias já se cumpriram não é apenas fascinante, é um chamado à consciência espiritual. Porque se Deus cumpriu tudo o que prometeu no passado, isso significa que Ele continuará cumprindo o que ainda está por vir. Isso muda completamente a forma como enxergamos o tempo em que vivemos. As profecias não foram escritas para assustar, mas para despertar. Elas existem para mostrar que a história humana não está à deriva, mas nas mãos de um Deus soberano. Quando vemos o cumprimento literal da palavra, percebemos que nada acontece por acaso, nem as guerras, nem as crises, nem as mudanças que abalam o mundo. Tudo está dentro de um plano maior, mas há algo ainda mais profundo. As profecias revelam que o mesmo Deus que move impérios também se importa com indivíduos. O Senhor que levantou reinos e previu o renascimento de uma nação é o mesmo que conhece cada detalhe da sua vida. Ele cumpre o que promete, não apenas no macro da história, mas também no micro da existência. Se ele cumpre profecias milenares,
também é fiel para cumprir as promessas que fez a você. Olhar para as profecias cumpridas deveria gerar em nós duas reações: gratidão e vigilância. Gratidão, porque podemos confiar em um Deus que não falha. Vigilância, porque o cumprimento das antigas palavras anuncia que as próximas também se aproximam. O retorno de Cristo, o juízo, a restauração final, tudo o que ainda falta acontecer está cada vez mais perto. E o mais importante, essas verdades devem nos levar a viver com propósito. A Bíblia não é um livro de previsões, é um livro de direção. Cada profecia cumprida é um lembrete de que Deus está vivo, ativo e chamando o seu povo para permanecer firme até o fim. Tudo o que Deus prometeu, Ele cumpriu. E tudo o que ainda está escrito, Ele cumprirá. As profecias já realizadas não são apenas registros do passado, são a prova viva de que a palavra de Deus é imutável. A história pode mudar, os impérios podem cair, as ideologias podem se transformar, mas aquilo que o Senhor declarou permanece de pé para sempre. Quando olhamos para o que já aconteceu, nossa fé se fortalece. Não existe acaso, não existe coincidência, existe direção divina. Cada profecia cumprida é uma lembrança silenciosa de que Deus continua no controle. E essa certeza precisa moldar a maneira como vivemos. Se as antigas promessas se cumpriram com tanta precisão, por que duvidar das promessas pessoais que Ele fez a você? Este vídeo não é apenas um estudo sobre fatos históricos. É um lembrete de que estamos dentro do mesmo plano que começou antes da fundação do mundo. As mesmas mãos que moveram impérios e restauraram nações continuam escrevendo a sua história. Por isso, permaneça atento, estude a palavra, observe os sinais e, acima de tudo, mantenha o coração firme, porque o cumprimento das profecias é o maior testemunho de que a volta de Cristo se aproxima e Ele virá, como prometeu. Se este conteúdo falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa compreender que Deus ainda age, ainda cumpre promessas e ainda controla o tempo. Deixe o seu comentário escrevendo: "A palavra de Deus nunca falha." E se inscreva no canal Bíblia Curiosa para continuar aprendendo sobre as revelações, histórias e mistérios da Bíblia de forma clara e profunda. Obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo.